O deputado Carlos Jordi fala que ele não falou nada, não atentou contra a democracia, não existe prova nenhuma contra ele. É mentira, é a Fórum Prova. No documentário feito pela Fórum, com direção do Luiz Carlos Azenha, no dia, o ato 18, sobre os eventos do dia 12 de dezembro e também do dia 8 de janeiro e as suas consequências, o Azenha pesquisou 9 horas de gravação feita no Senado, né, numa sessão no dia 30 de novembro. E lá tem um discurso de mais de 10 minutos do Jordi atentando contra a democracia, a tal corte aqui para você ouvir de própria voz do Jordi falando o que ele clamou contra o Estado de Direito no Brasil. Quero saudar todos que nos acompanham aqui na TV Senado, já sei que é recorde de audiência, cumprimentar o senador Girão por essa iniciativa, e eu ouvi aqui o senador falando que fez o convite ao ministro Alexandre de Moraes. Não me causa nenhuma surpresa que ele não tenha vindo. Talvez se a audiência fosse em Nova York, com passagem paga e com hotel pago, ele fosse. Mas também não iria, porque ele não gosta de ser confrontado, ele gosta de ser bajulado. Ele gosta que se fale que ele é um democrata, que ele defende a democracia. Bom, hoje eu ouvi muitas pessoas falando que nós caminhamos para uma ditadura, para a censura. Nós já vivemos uma ditadura do judiciário. Nós temos pessoas sendo presas, deputados censurados, contas bancárias bloqueadas. E tudo isso porque as pessoas estão questionando o processo eleitoral. Um processo eleitoral que foi totalmente desigual, parcial, tendencioso, e por as pessoas questionarem os resultados das urnas. E isso é da democracia. Nós podemos questionar os resultados das urnas. Não se pode em Cuba, não se pode na Venezuela, não se pode na Coreia do Norte. Aqui no Brasil ainda pode. Ou podia, né? O Xandaquistão já está sendo firmado como o novo estado de exceção no Brasil. Mas nada disso estaria acontecendo se os ministros do STF não tivessem se intrometido no voto impresso. Nada disso estaria acontecido. Porque se tivéssemos perdido e soubéssemos que poderíamos fazer a auditoria das urnas, nós íamos falar, beleza, tranquilo, vida que segue. Mas dessa forma, é óbvio que nós vamos questionar. E por que hoje, diante de todo esse cenário de uma ditadura do judiciário, é tão difícil de fazermos com que a opinião pública reconheça que é uma ditadura do judiciário? Porque a ditadura do judiciário ela é diferente da ditadura convencional. A ditadura convencional, como em Cuba, Venezuela, como na Nicarágua, na Coreia do Norte, ela é tomada à força. Então ela não tem legitimidade. A imprensa não fica favorável. A ditadura do judiciário, entre parênteses, STF, TSE, ela tem um verniz de legitimidade. Porque sob o pretexto de proteger a democracia, eles vão atacando as liberdades e garantias individuais, indo em cima daqueles que eles rotulam como cometedores de atos antidemocráticos. Então, qualquer ato, qualquer fala que contraria o que os iluministros decidem que é o correto, se torna um ato antidemocrático. Eu ouvi esses dias até o presidente Arthur Lira dizendo que nada disso estaria acontecendo se nós tivéssemos aprovado aqui o tal do PL das fake news. E eu falei para ele, é impossível que isso aqui não estivesse acontecendo, estaria acontecendo pior. Até porque esse conceito de ato antidemocrático é muito mais amplo. Eles podem falar que qualquer coisa é ato antidemocrático, inclusive essas nossas falas aqui. E como que chegou nesse estágio que nós vivemos hoje, de uma ditadura do judiciário, que é tão difícil de fazer com que ela seja reconhecida e tendo essa legitimidade da imprensa? Alguns vão dizer que foi quando o presidente Bolsonaro aceitou a determinação do Alexandre de Moraes de não nomear o Ramagem. Alguns vão dizer que foi durante essa instauração de inquéritos inconstitucionais, porque realmente o Supremo Tribunal Federal, assim como qualquer órgão do judiciário, não tem competência para instaurar inquéritos de ofício.
Alguns vão dizer que foi na prisão de Daniel Silveira, um deputado que gozava das suas prerrogativas parlamentares e que foi preso de uma forma injusta, vil e totalmente insana. Foi o que aconteceu com ele e que, infelizmente, a Câmara dos Deputados se acovardou, se ajoelhou e deu mais hipertrofia de poderes ao STF. Alguns vão dizer também que foi na soltura do maior bandido da história desse país, que foi o Lula. Bom, eu digo para vocês que isso começou lá atrás. Começou na Constituição Federal de 88, com um mecanismo de freios e contrapesos que colocaram nas mãos somente do Senado Federal. Do presidente Pacheco. Que hoje fica na mão de um pelego, um capacho. Rodrigo Capacho, é isso que ele é. Deixou na mão dele, na mão de uma pessoa, fazer um processo de impeachment de um ministro. E aí tem um mecanismo, porque ao mesmo tempo que eles julgam os ministros julgam quem? Julgam nós, os deputados e senadores. Então fica um círculo vicioso. É uma chantagem viciosa. Não mexe comigo que eu não mexo contigo. E aí a gente fica vendo essa vassalagem que tem acontecido, infelizmente, no Senado Federal, que tem senadores muito bons, como Vossa Excelência, mas tem muito pelego. Eu espero que na próxima legislatura nós possamos mudar esse cenário. E, nesse caso, a gente percebe que quem poderia fazer alguma coisa, não faz, que é o senador Rodrigo Pacheco. E aí, para piorar a coisa, nós vemos agora um anteprojeto que está sendo elaborado nessa casa por um grupo de trabalho de juristas, pessoas da OAB, e quem preside esse grupo de trabalho é ninguém mais, ninguém menos que Lewandowski. E o que eles querem fazer com esse anteprojeto? Um anteprojeto para reformar, aliás, uma nova lei do impeachment. A nossa lei do impeachment é a 1079 de 1950. E, obviamente, que ela precisa de alguns reparos, mas reparos para dar mais objetividade no impeachment dos ministros do STF. Porque é fato que eles cometem diversos crimes, abuso de autoridade, atividade político-partidária, tem crime a dar com pau. Só que parece que a coisa fica muito subjetiva. Só que, ao contrário, esse grupo de trabalho está querendo blindar os ministros. Está querendo fazer com que seja proibido o crime de hermenêutica. O que é o crime de hermenêutica? É você proibir com que o ministro do STF possa fazer a interpretação das leis e da Constituição. Que interpretação escambau! Ministro do STF não pode fazer interpretação de Constituição. Por isso que eu sou favorável que nós mudemos também o papel do STF. O STF não pode ser esse judiciário que julga todo tipo de crimes e ações. Ele deveria fazer o controle constitucional abstrato e não concreto como tem feito. Não tem que fazer interpretação nenhuma da Constituição. Ele tem que falar o que é constitucional ou não das leis que nós fazemos aqui no Congresso Nacional. Aí eu pego aqui uma fala do Lewandowski a respeito desse projeto que está sendo elaborado. E que, olha só como é a canalice desses caras. Eles mandaram para cá, para o Senado primeiro, porque começa no Senado, e nesse caso a Câmara é a casa revisora. Então, se nós fizermos quaisquer modificações, ele volta para cá e eles batem o martelo dizendo que é certo ou não. Vão dizer, não, nada disso que a Câmara fez nos serve e vamos fazer dessa forma. Fizeram isso de forma intencional porque eles sabem que aqui eles têm uma maioria de pelegos que os apoia. Olha as palavras de Lewandowski, da sugestão dele para esse anteprojeto. Eu sugeriria o seguinte, que a comissão de redação propusesse em tempo hábil, oportuno, um parágrafo único com uma redação dizendo que em nenhuma hipótese será considerado crime de responsabilidade a interpretação dada pelo magistrado a um dispositivo legal. Alguma coisa nesse sentido. Ou seja, o que eles estão querendo é ter carta branca para fazer o que fizeram com Daniel Silveira. Eu sei que eu estou me estendendo aqui, mas eu quero deixar claro para que a população entenda o que houve com Daniel Silveira, que é o que acontece a todo momento com os ministros do STF fazendo a interpretação das leis. Daniel Silveira foi preso,
violaram o artigo 53 da Constituição, que estabelece que deputados e senadores são invioláveis penal e civilmente por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. O parágrafo 2º do mesmo artigo fala que deputados e senadores, após diplomados, não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Quais são os crimes inafiançáveis e que não admitem extrapolação legal, infraconstitucional, de acordo com até mesmo diversos julgados do próprio STF? Tortura, terrorismo, tráfico de drogas, racismo e ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. São esses. E o STF já se posicionou várias vezes que não cabe extrapolação. Para aumentar o número de crimes inafiançáveis, deveria ter uma PEC. O que o ministro Alexandre de Moraes fez para dizer que era um crime inafiançável? O Código de Processo Penal, no seu artigo 324, inciso 4, o caput fala, não se concede fiança, alguma coisa nesse sentido. E o inciso 4 fala, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Não cabe prisão preventiva para deputado nem para senador. Ou seja, ele fez um malabarismo para dizer que, como estavam presentes os requisitos da prisão preventiva, não se concede fiança. E se não se concede fiança, o crime é inafiançável. Isso é um absurdo. E eu fico indignado ao ver que tem deputados, senadores, imprensa, juristas aplaudindo essa decisão teratológica que foi realmente o ponto crucial para dizer para esses caras que eles têm poder para fazer o que eles quiserem. Porque o crime inafiançável, ele é inafiançável por natureza, está na Constituição. O furto, por exemplo, ele não é inafiançável. Pode não se conceder fiança para o furto no caso de estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Mas ele não se torna inafiançável por isso. E foi essa canalice que foi feita por Alexandre de Moraes e num conluio entre todos os senadores, entre todos os ministros do STF, aceitaram para condenar o Daniel Silveira. E, infelizmente, a casa em que faço parte, a Câmara dos Deputados, muitos também se acovardaram, dando poderes ao STF. Para concluir, pessoal, deputado, para concluir, eu digo para vocês que é um momento muito complicado que nós estamos vivendo. A minha esposa fala comigo, você vai ser pai agora? Minha esposa está com 9 meses. Ela disse, você vai ser pai agora? Para um pouco com isso, tira um pouco o pé do acelerador, olha o que você está fazendo. E eu falo para ela, amor, eu não vou parar. Eu fui eleito para isso. E eu tenho certeza que lá no futuro, nós temos 2 opções. Entrar para a lata do lixo da história ou fazer história. E eu não quero ser lembrado pela minha filha como alguém que entrou pela lata do lixo da história. Eu vou lutar até o fim pela liberdade. E quando eu digo que eu luto pela liberdade, não é a liberdade de conservadores. Porque eu juro pelo futuro da minha filha que se fosse até esses canalhas da esquerda que aplaudem essas porcarias que estão acontecendo, eu votaria com eles e eu os defenderia. Muito obrigado. Muito bem, deputado Carlos Jordi, do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação.